Boa tarde, meu nome é Jordana Rodrigues e a minha equipe ficou responsável por falar sobre o preparo do ambiente de equipamentos e de materiais para a promoção de uma cirurgia segura. Mas o que seria uma cirurgia segura? A cirurgia segura, ela vai ser um protocolo que ela vai envolver várias medidas a serem tomadas para evitar riscos e eventos adversos durante a cirurgia, antes da cirurgia ou até mesmo após a cirurgia. E o resultado esperado é que venha a ter uma cirurgia mais segura, uma cirurgia que venha acontecer como esperado e que venha a haver menos chances de erros de assistência médica. Isso tudo foi criado para diminuir o nível de mortalidade e erros por assistência médica. Alguns dados e estatísticas comprovados confirmaram que a cada 4 pessoas internadas, uma sofre por uma complicação cirúrgica. E no mundo todo, 7 milhões de pessoas sofrem por erros cirúrgicos e ficam gravemente feridos. E 1 milhão de pessoas morre imediatamente por erro, negligência médica. Bom, e para conter todos esses erros absurdos e crescentes, por eles são dados muito altos de grande mortalidade, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, criou um Instituto de Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, na qual foi criada o checklist, que ele deve ser aplicado em todo procedimento cirúrgico, antes, durante e após, que vai ser realizado, vai ser falado pelas meninas ao decorrer do vídeo, e é conduzido pela equipe de enfermagem. Certo, mas qual seria o objetivo dessa cirurgia segura, desse checklist e dentre outros? Bom, é operar o paciente certo, no local certo. É um dos objetivos, para não haver esses erros, para haver infecção, esse tipo de coisa. O ambiente ele tem que estar preparado para receber o paciente. O ambiente ele tem que estar esterilizado de uma forma correta. Os materiais, equipamentos têm que estar esterilizados de uma forma correta, para não haver esse tipo de infecção e não aumentar o número de mortalidade. Certificar o preparo do ambiente e dos equipamentos e minimizar os riscos cirúrgicos, tanto de infecção, tanto de perda sanguínea durante a cirurgia. Então, a equipe ela tem que estar preparada para esses eventos. Se o paciente perdeu muito sangue, ele tem que estar ali preparado com bolsas de sangue, para não haver complicações, para não aumentar o nível de mortalidade. O objetivo é garantir que o paciente tenha sido realizado uma cirurgia de forma correta, uma forma de como foi planejado, como esperado, e atentar aos 5 acertos, que são o paciente, o procedimento, lateralidade. O que seria essa lateralidade? É operar o membro correto. Vamos supor, eu fui fazer um procedimento cirúrgico onde era para operar esse membro, mas por conta de um erro operaram esse outro membro, certo? Então tem que haver esse outro acerto para que não venha haver essa confusão. O posicionamento e os equipamentos. Isso tudo para garantir que o paciente venha ter uma cirurgia com uma eficácia maior, para que não venha haver erros, para não aumentar o nível de mortalidade. Então isso tudo é necessário, todo esse protocolo é necessário para haver uma cirurgia segura, para que não venha haver esse tipo de complicação e aumentar o nível de mortalidade. Então é isso, obrigada. Boa tarde, eu sou a aluna Girlaine e eu irei estar explicando sobre as etapas de uma cirurgia. Bom, primeiramente, as etapas de uma cirurgia, elas são manobras que são realizadas pelo cirurgião desde o começo da cirurgia até o final desse procedimento. E ela é dividida entre 4 etapas. A primeira nós chamamos de diérese, que ela consiste em cortar, dividir e separar. É nesse momento que é realizada a separação dos planos anatômicos ou então dos tecidos. E ela existe 2 tipos, a mecânica, que é com objetos cortantes, e também a física, que é utilizado calor ou laser. Temos a segunda etapa, que é chamada de homostasia. A homostasia ela busca prevenir, deter ou impedir. É o momento em que é realizado o bloqueio sanguíneo. Ela também existe 2 tipos. Existe a temporária, que é realizada durante o procedimento cirúrgico, e a definitiva, que é realizada uma sutura para obstruir um vaso sanguíneo. A exérese, que é a terceira etapa, ela é utilizada em qualquer tipo de cirurgia, independente de qual cirurgia seja. Temos também a quarta, que é chamada de síntese,
Ela é utilizada para unir ou aproximar a borda de um ferimento com o intuito de aproximá-lo e assim finalizar esse procedimento. Ela também consiste entre dois tipos, a temporária e a definitiva. Então, são essas etapas que constituem uma cirurgia para que ela possa ocorrer da melhor forma. Falando sobre o preparo pré-operatório, ele consiste em quando o médico ele indica e combina com o paciente o procedimento pelo qual ele irá ter que passar. Esse período ele é dividido entre dois, o mediato e o imediato. O preparo pré-operatório imediato é quando o cliente ele é submetido aos exames que irão auxiliar no diagnóstico e também no preparo da cirurgia, no preparo e no planejamento da cirurgia. O período imediato corresponde a 24 horas que antecedem a cirurgia e ela tem o objetivo de preparar o cliente para esse procedimento. E é preciso ficar de olho em relação aos seguintes procedimentos em relação ao pré-operatório, como, por exemplo, o jejum, a limpeza intestinal, esvaziamento vesical e também a aplicação de medicações. O objetivo do pré-operatório é garantir a preparação adequada do doente para a cirurgia e assim promover a segurança e também o seu bem-estar. Existem alguns cuidados de enfermagem em relação ao pré-operatório, como, por exemplo, prestar orientações prévias, explicar o procedimento da cirurgia tanto para o acompanhante como para o cliente e também dar apoio emocional, porque sabemos que algumas pessoas, ao saber que irão passar por esse procedimento, umas tendem a ficar mais apreensivas, outras mais eufóricas. Então, o apoio vindo tanto da família como da equipe que está ali envolvida, da equipe de saúde, se faz essencial nesse momento. E também outro cuidado de enfermagem no pré-operatório é prestar orientações sobre as medicações, que isso é tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, são esses elementos que constituem um pré-operatório para que a cirurgia possa ocorrer da melhor forma. Boa tarde, meu nome é Mônica e meu grupo ficou com o preparo do ambiente de materiais e equipamentos para promoção de práticas seguras em cirurgias. Eu vou falar sobre as etapas antes da indução anestésica, ou seja, os procedimentos a serem feitos antes dessa indução para garantir a segurança do paciente e a segurança da cirurgia, para que ocorra tudo bem. O primeiro procedimento é revisar e confirmar com o próprio paciente sempre a sua identificação. Segundo procedimento é confirmar o procedimento e o local da cirurgia se estão totalmente corretos. Confirmação também do consentimento para anestesia e a cirurgia. Bom, outro procedimento a ser feito é confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação. Também é visualizar a conexão de um monitor multiparâmetro e também visualizar junto com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente, as dificuldades das vias aéreas e visualizar o histórico da reação alérgica e principalmente verificar se foi concluída a segurança da anestesia. Boa tarde, eu me chamo Raiz Rodrigues Maranhão. Eu sou do curso técnico de enfermagem vespertino do Flores. Eu vou estar falando um pouco sobre as etapas da cirurgia antes da incisão cirúrgica. Dentro dessas etapas da incisão cirúrgica, existem 3 momentos na cirurgia segura, que é a identificação antes da indução anestésica, a confirmação antes da incisão cirúrgica e o registro, que é antes do paciente sair da sala de operações. Em um determinado momento, a equipe cirúrgica fará uma pequena pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos. Que passos são esses? Vou estar explicando um pouco que passos são esses que acontecem antes da incisão cirúrgica, que são eles: apresentar cada membro da equipe pelo nome e função, que é chamado de chamada oral. Confirmar a realização da cirurgia correta, paciente correto, sítio cirúrgico correto e lateralidade correta. Revisar verbalmente uns com os outros dos elementos críticos de seus planos para a cirurgia,
confirmar a administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos antes da incisão cirúrgica. Confirmar a disponibilidade dos exames de imagens necessários. Confirmar a esterilização se está de acordo, se está correta, foi feita da forma correta, dos materiais, verificando os indicadores. Colocar a placa de eletrocautério na posição correta, se aplicável. Confirmar se os equipamentos instrumentais estão corretos e aprovados para o uso. Então é isso, espero que vocês possam ter compreendido. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu irei falar sobre as 3 verificações cirúrgicas, a quais são a primeira, a indução anestésica, a segunda, a incisão cirúrgica, incisão corte, e a terceira é após a saída do paciente da sala operatória. A primeira, antes da indução anestésica, é verificar todos os dados do paciente consciente, nome completo e os sinais vitais. A segunda, antes da incisão, é verificar aonde irá ser realizado o procedimento, o tamanho do procedimento, verificar os exames, a qual solicitado anteriormente, e a função de cada um profissional dentro da sala cirúrgica. A terceira é verificar o objeto coletado durante a cirurgia, ver se o paciente já está consciente 100% não, mas quase, para sair da sala cirúrgica, porque não se sai da sala cirúrgica de qualquer jeito. Também muito importante, eu não li sobre isso, mas eu acho que é verificação da temperatura. E verificação do quarto, do ambiente, pois foi um pós-operatório. Então, esse é o meu trabalho e essas são as 3 verificações cirúrgicas. Qualquer coisa, pode me procurar que eu volto aqui. Boa tarde, meu nome é Siena, como vocês sabem, e eu estou aqui para representar a minha equipe, a equipe 3. Nós ficamos com a importância da enfermagem no centro cirúrgico e a minha parte ficou da importância mesmo da enfermagem dentro de uma cirurgia. A importância da enfermagem dentro da cirurgia, como nós bem sabemos e aprendemos no decorrer da nossa matéria de enfermagem cirúrgica, ela trata do pré e do pós-operatório, ela trata do paciente, como o pré já diz, antes da cirurgia e após a cirurgia. Nós também temos dever, se trabalharmos dentro de um centro cirúrgico, como instrumentador cirúrgico, de fazer todo um checklist de todos os instrumentais cirúrgicos, para ver se está tudo certo, tudo ok, se não está faltando nada. E também dos anestésicos, fazer novamente uma vistoria sobre todas as medicações que irão ser usadas dentro dessa cirurgia. Acompanhar o paciente, explicar para ele como que vai ser, para ele ter calma, o psicológico dele, para que ele venha ter calma na hora da cirurgia realizada. Falar o procedimento que vai ser realizado para ele, para que isso passe uma segurança para o próprio paciente. No pós, nós vamos cuidar dele, onde ficou as cicatrizes, também ainda ter o cuidado psicológico, falar que aquilo vai passar logo, aquelas dores, pós-anestésicos. E essa segurança que a equipe de enfermagem passa, aquela comunicação entre a equipe, ela é primordial. Por quê? Porque se eu tiver uma equipe que ela estiver entrosada, a comunicação entre instrumentador, anestesista, o próprio cirurgião e os técnicos de enfermagem no todo, a cirurgia vai ser toda maravilhosa. Então, por que a enfermagem é essencial? Porque é ela que vai cuidar, como eu já falei, no psicológico do paciente, preparar, fazer um checklist ali do prontuário, que leito ele vai ficar, que horas vai ser a cirurgia dele, fazer todo o check-up ali dentro do centro cirúrgico, para que a cirurgia seja um sucesso. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e eu agradeço a todos.
Boa tarde, o meu nome é Carla e eu vou estar falando um pouco do preparo do ambiente para uma cirurgia segura. Bom, a gente tem que estar prestando sempre atenção nos materiais que a gente vai estar utilizando em paredes, em tetos e também em pisos de ambientes de áreas críticas e também em ambientes de áreas semicríticas. Por quê? Porque esses materiais que a gente vai estar utilizando nessas áreas, eles devem ser resistentes à lavagem e também ao uso de desinfetante. Também devemos priorizar materiais de acabamentos que tornam as superfícies monolíticas, ou seja, que não possuem rachuras ou perfis estruturais aparentemente, mesmo após o uso de limpeza frequentemente. Devemos manter esse ambiente tranquilo e também evitar comentários do ato cirúrgico que vai acontecer ali, para que não, como é que eu posso dizer? Para que não prejudique, que não abale o emocional do paciente, para que não possivelmente ocorra alguma complicação ali no quadro daquele paciente na sala cirúrgica. E é isso, os meus colegas vão dar continuidade e boa tarde. Gente, dando continuidade ao preparo dos equipamentos para uma cirurgia segura, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da desinfecção de alguns equipamentos, dos equipamentos que serão utilizados. Além dessa desinfecção dos equipamentos, é importante também que os equipamentos sejam testados antes dos procedimentos. É importante a higienização da mesa auxiliar, da mesa de Mayon. Essa mesa de Mayon, eu acho que é assim que se fala, é uma mesa que é como se fosse uma bandeja, que é onde ficam os materiais que serão utilizados em ordens. Também é necessário a verificação da data de esterilização e a data de validade e de esterilização das embalagens que serão utilizadas, como de gases ou de compressas. Também é importante, por que é importante, na verdade? Porque esses materiais é que vão ter contato direto com o paciente, então eles têm que estar devidamente esterilizados para que não haja algum tipo de infecção. E essa testagem dos materiais ela é importante caso haja algum imprevisto, todos eles têm que estar em perfeito estado de uso. Boa tarde, meu nome é Auricélia, sou aluna de enfermagem da sala 13. Eu vim falar sobre o checklist, que é a segurança do paciente. O que é o checklist? O checklist é uma lista de verificação usada para reduzir as falhas na sala de cirurgia. É uma ferramenta que foi criada pela organização OMS. Foi criada em outubro de 2004, visando a redução de óbitos, e de eventos diversos, como o pré, o intra e o pós-operatório. Existem 3 passos do checklist, que é o pré-operatório, a chegada do paciente na sala de cirurgia e antes da saída do paciente da sala de cirurgia. Fizeram também 10 passos, que é tudo que entra e sai da sala de cirurgia. Primeiro, certificar-se que o paciente certo e o cisto cirúrgico correto. O segundo, proteger o paciente da dor, minimizar os riscos da anestesia. Terceiro, ter capacidade para reconhecer dificuldades respiratórias do paciente e ter o plano de ação. O quarto, preparar-se para identificar e agir em caso de grande perda sanguínea. O quinto, evitar introduzir reações alérgicas ou medicações que tragam riscos ao paciente.
O sexto, usar métodos para minimizar o risco de infecção no cisto cirúrgico. O sétimo, evitar a retenção de compressão e instrumentos em feridas cirúrgicas. O oitavo é identificar a maneira precisa de todas as espécies de cirurgia. O nono, comunicar a troca de informações críticas sobre o paciente. E o décimo, cabe ao hospital, o sistema público de saúde estabelecer a vigilância de rotina, de resultados e volumes da capacidade de cirurgia. Então, por isso foi criado o checklist. Foi para as pessoas, quando entrar na sala de cirurgia, ter a segurança que vai dar tudo certo na sala de cirurgia. E antes de sair da sala de cirurgia também, que vão sair bem dali da sala de cirurgia. Por isso é feito essa lista que é chamada de checklist. Que quando chega o paciente no hospital, já começa já a fazer o checklist, que é identificando o paciente, identificando o que o paciente vai operar. Quando entra também na sala de cirurgia, o checklist também vai saber os instrumentos que vai operar o paciente, tudo que entra ali é informado. E quando sai o paciente também é conferido todo o material de cirurgia. Por isso foi criado o checklist para a segurança do paciente. Muito obrigada.